Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso e nessa aula nós vamos começar a estar criando o nosso flyer. Então, eu já criei aqui um flyer com as proporções de 1080 por 1080 pixels e para iniciarmos o nosso projeto nós vamos fazer aquilo que já estudamos lá nas partes dos projetos, de social media mais simples. Então a primeira etapa que nós vamos fazer aqui é criar o nosso background. Então, para criar lá os nossos grids, vamos fazer aquilo que vocês já aprenderam, que é vindo em Vai, New Guide Layout, e aqui vocês vão fazer o seguinte: nós iremos deixar aqui as colunas de 3x3, fazendo aquela divisão de 9 quadrados em torno do nosso projeto, com a margem de 75 pixels. Fazendo isso, nós vamos dar um OK. Eu vou apenas dar um Ctrl K aqui, e no Ctrl K nós vamos mexer aqui nas partes de grid e mudar a cor da nossa linha do artboard. Então eu vou deixar aqui no padrão Light Blue, vou dar um OK e assim eu estarei trabalhando melhor. Para iniciarmos aqui o nosso background, nós vamos fazer o seguinte: por padrão eu sempre gosto de criar um Solid Color. Então para criar o nosso Solid Color, nós vamos vir aqui, Solid Color, e esse Solid Color eu vou deixar ele na cor preta, porque ele não vai ter muita importância aqui dentro desse projeto. Então, na pasta dos arquivos que eu deixei para vocês fazer download, vai ter esta imagem aqui. Nós vamos puxar ela para dentro do Photoshop e aqui dentro nós vamos arrastar ela aqui, aumentando de tamanho até preencher totalmente o nosso artboard. Uma vez tendo preenchido o nosso artboard, nós precisamos mudar a cor deste projeto, ou seja, a cor deste background. O nosso projeto, vocês lembram que dentro do projeto eu queria trazer a sensação de algo tropical, mas também trazer um pouco de uma cor puxando para tons quentes? Então, para dar essa tonalidade no nosso background, eu trabalhei aqui especificamente com Hue Saturation, aonde a única coisa que eu mexi aqui foi no nosso canal de Hue e no nosso canal de saturação. Então nós vamos entrar aqui dentro do nosso projeto que nós estamos criando, e para adicionar esse Hue você vai vir aqui e vai adicionar o Hue Saturation. No canal Master aqui você vai deixar em menos 180 e automaticamente você vai dar esse tom avermelhado dentro do projeto. Agora, como tá uma intensidade muito grande, ou seja, a saturação está muito alta, nós estamos vendo um vermelho muito chapado dentro do projeto e não é isso que nós queremos fazer. Então, para mudar essa sensação, eu simplesmente vou diminuir a minha saturação. Essa saturação, quanto mais eu diminuo, menos cor vai aparecer, ou seja, ela vai ficar com tons de preto e branco. Então aqui eu vou deixar em menos 66. Se vocês quiserem dar um pouquinho mais de realismo, ou seja, deixar um pouco mais avermelhado, um pouco mais com luminosidade, basta você aumentar a saturação. Para variar um pouco aqui, vou aumentar aqui, vou deixar em menos 40 aqui para ficar melhor. Agora, uma vez tendo feito essa parte aqui de adicionar o nosso Hue Saturation, eu vou fazer o seguinte: eu vou adicionar aqui primeiramente como elemento principal e de grande destaque dentro do nosso projeto o nosso modelo, ou seja, o cantor em específico. Então eu vou na pasta dos arquivos, vai ter aqui o cantor, que no caso é o Filipão. Vou pegar ele, arrasto e jogo aqui dentro do Photoshop. E aqui com o Filipão nós vamos fazer o seguinte: eu simplesmente vou trazer ele, vou deixar a parte do chapéu dele pegando basicamente aqui nesta posição e essa outra parte aqui embaixo. Eu vou deixar ele aqui centralizado e a base de centralização aqui do nosso modelo eu vou mostrar para você qual vai ser. Eu simplesmente vou fazer uma medição entre essa ponta e essa, vindo a distância daqui para cá. Então para fazer isso, aqui nesse caso é a olho nu, ou seja, eu vou arrastando para um dos lados e quando eu achar que está bom a posição aqui na distância, aí eu vou parar e aí sim o meu objeto já está centralizado da forma que eu quero. Lembrando que sempre que você estiver trabalhando, se você precisar olhar como é que está ficando aqui os alinhamentos sem a posição do grid, ou seja, sem mostrar o grid, é só você apertar Ctrl ponto e vírgula no seu teclado.
Outra tecla de atalho também que você pode usar para apagar esses grids é o Ctrl H. Quando eu apertar Ctrl H, automaticamente some. Se eu apertar novamente, reaparece. Ou você aperta Ctrl H ou você aperta Ctrl ponto e vírgula. Agora aqui nós vamos fazer o seguinte. Sem querer criou um grupo aqui, eu vou tirar o Filipão daqui de dentro. Ou melhor, já vou utilizar esse grupo aqui e vou colocar o nome de modelo. Vou pegar essas partes aqui de baixo, selecionando todas elas. Para selecionar todas, eu posso fazer o seguinte. Seguro a primeira, trisco na de baixo e vai selecionar todas. Mas se eu quiser selecionar apenas essa, é Ctrl, ou seja, você seleciona Ctrl no seu teclado. Segurando, você dá um clique nessa última e ele vai selecionar somente aquilo que você quer. Aqui aconteceu isso porque eu, na verdade, quando eu fui clicar aqui, eu cliquei dentro do quadrado aqui, ó. Então, quando eu clico dentro desse quadrado, ele me cria uma seleção. Então, eu tenho que clicar, ó, fora do quadrado. Então, quando eu clico, automaticamente eu seleciono. Eu preciso selecionar todas elas. Vou dar um Ctrl G para criar um grupo. E aqui eu vou colocar o nome de fundo. Lembrando que, como base de organização, eu costumo fazer o seguinte. Eu vou selecionar essas duas. Vou dar um Ctrl G, crio um novo grupo dentro desse grupo. Os nomes desses grupos aqui de dentro, eu coloco eles em letra minúscula para ficar mais organizado. Então eu dou um Ctrl G aqui e aqui eu coloco o nome de ajuste. Eu coloco em letra minúscula porque todas as vezes que eu estiver trabalhando com o grupo, eu sei que os que estão em letra maiúscula são os grupos principais e os que estão em letra minúscula são subgrupos, ou seja, grupos que estão dentro dos grupos principais. Então aqui a próxima etapa será o seguinte. Aqui dentro do nosso projeto vocês percebem que eu coloquei essas folhas para estimular a sensação de algo tropical. Então, para criar aqui essas folhas, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dentro da pasta dos arquivos, vamos pegar aqui esta folha e vamos jogar aqui dentro. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar uma nessa posição, dou um Enter. Agora eu dou um Ctrl J, dou um Ctrl T. E clicando com o botão direito aqui em cima, né, da nossa seleção, vai aparecer aqui essas pastas de configurações. Só que aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um flip horizontal e essa eu vou trazer para esse lado. Agora eu dou um Ctrl J, Ctrl T, clico aqui de novo com o botão direito e dou um flip vertical e trago esse para cá para cima. Aqui vocês veem que no nosso projeto original, esse aqui ele está menor. Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar ele, ó, primeiramente trazer para cima do grupo do modelo. Você dá um Ctrl T e nós vamos diminuir ele aqui de tamanho. Esse tamanho aqui mais ou menos está bom. E agora aqui tem uma observação. Quando nós vamos trabalhar dentro de projetos, seja de flyers para evento ou não, algumas pessoas utilizam aqui esse efeito de desfoque de movimento da forma errada. Utilizam ele sem saber qual o motivo de estar se utilizando. Eu utilizei aqui esse desfoque de movimento para que essa parte aqui ela apareça com maior qualidade, ou seja, com maior atenção do que essa. Então, para isso eu dou esse efeito de desfoque. Esse efeito de desfoque vai criar uma sensação de foco. Então, como aqui há uma distorção, tende a olhar mais para essa parte do que para esse desfoque. Então, isso aqui na verdade é um efeito para prender a atenção do leitor em outra parte do seu material, ou seja, do seu projeto. Então, para criar esse efeito aqui, ele é muito simples. Aqui, ó, vou clicar neste elemento aqui, eu vou vir em Filter e aqui nós vamos vir em Blur. Aqui em Blur nós temos aqui o Motion Blur. Clicando no Motion Blur, automaticamente aqui, ó, quando você vai distanciando aqui o movimento, você já vai criando esse efeito de desfoque de movimento. Então eu vou aumentar mais aqui, vou deixar mais ou menos aqui em 20, dou um OK. Agora eu vou fazer a mesma coisa com esse que está na parte de baixo. Vem em Filter, vou adicionar um Blur e automaticamente aqui ele vai estar com a mesma configuração do outro, então basta dar um OK. Agora nós já criamos essa parte aqui que está no nosso projeto original. Agora aqui o que nós vamos fazer? Eu vou vir no grupo do fundo, vou apertar Ctrl Alt Shift N para criar uma nova layer. Vou deixar aqui, ó, na cor preta, vou ativar o meu brush com a letra B. Clico com o botão direito e vou deixar o meu brush num desses pincéis gerais com o hardness em 0.
Segurando Alt e clicando com o botão direito, você pode aumentar e diminuir o tamanho do seu brush. Eu vou deixar ele mais ou menos aqui desse tamanho. Eu aperto espaço, segurando aqui, ó, segurando o tempo todo espaço, vai aparecer essa mãozinha e eu posso estar arrastando aqui o meu artboard. Vou trazer ele para essa parte e aqui com o brush na cor preta, vou até aumentar ele um pouco mais, eu vou passar nessa parte aqui de baixo, ó. Aqui eu vou fazer o seguinte, essa layer aqui na verdade eu vou trazer ela para cima aqui, ó, para cima de todos os elementos, inclusive do modelo, e vou passar o meu brush. Então essa parte aqui eu deixo assim escura, trago ela aqui, ó, para baixo desta folha. Vou pegar essas duas aqui, ó, já vou criar um grupo para elas. Vou colocar o nome de folhas 1. Aqui eu coloco o nome de folhas 2. Trabalhar com grupos, pessoal, é muito bom porque caso você precise enviar esse projeto para outra pessoa, ou seja, enviar o projeto aberto, você vai facilitar a vida da outra pessoa quando estiver trabalhando com esse projeto. Então agora nós vamos pegar aqui a logo dele, ó, na pasta dos arquivos, vamos trazer ela e jogar aqui dentro. Aqui eu arrasto, né, ela aqui, deixo numa posição melhor, vou diminuir e vou deixar centralizado aqui. Nós ainda vamos mexer nessa logo aqui depois. Aqui no nosso projeto vocês percebem que nós temos o nome aqui em grande destaque, agenda. O nome da fonte que nós vamos utilizar aqui é essa fonte RBNO 3.1. Essa fonte está disponível também para você fazer o download e instalar no seu computador. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, eu vou apertar T no meu teclado, vou clicar aqui dentro e automaticamente aqui eu vou estar criando o meu texto. Para você pesquisar a fonte, você seleciona o texto aqui em questão ou deixa apagado aqui sem nenhum texto. Vem aqui e pesquisa pelo esse nome, ou seja, isso após você ter instalado essa fonte. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o nome AG. Lembrando que existe uma regrinha básica quando você vai fazer esse tipo de corte aqui. Aqui a questão sempre é apelar para o lado da soletração, ou seja, você precisa saber soletrar para fazer isso aqui. Mas a soletração ela não é uma regra em si, existem exceções e no caso aqui eu vou abrir uma exceção. Então eu vou botar AG aqui em cima, eu vou dar um espaço, ou seja, vou abaixar aqui, vou dar só um Ctrl A aqui rapidão e vou deixar nessa posição aqui o meu texto, ó. Então eu dou Enter para descer um novo texto na parte de baixo. Vou botar EN, Enter novamente e boto o nome da. E aqui eu vou fazer o seguinte agora. Vou pegar meu texto, vou deixar aqui. E aqui lembrando, pessoal, ó, vou dar um Ctrl mais só para vocês verem aqui uma coisa. Que eu centralizei aqui o E e o D, mas a ponta do A ela está passando. Isso aqui você não deve dar importância, porque essa ponta do A ela na verdade ela é uma sobra de tipografia, então ela não faz parte da tipografia em si. Então por esse motivo você tem que deixar nesse padrão aqui, ó, aquela regrinha que eu mostrei para vocês nas aulas de grid. Sempre o ponto mais baixo vai ser o ponto, né, de segmento, ou seja, o ponto que você vai usar para sua diagramação. Então agora esse nome eu vou dar um Ctrl T, vou dar um Ctrl menos aqui e vou aumentar ele de tamanho, ó. Vou deixar mais ou menos aqui desse tamanho, dou um Enter, vou aumentar mais. Aqui vocês vão fazer o seguinte, ó, tenta deixar o texto encostando nessa parte aqui mais ou menos, ó, não precisa ser 100% encostando. Deixa eu ver se eu encostar bastante vai ficar legal. É nessa posição aqui tá boa. Tenta deixar mais ou menos aqui triscando, ó. Então eu vou descer aqui a parte de cima para pegar certinho aqui no nosso grid, na nossa linha, para não ficar ultrapassando para a parte de cima. Lembrando aqui, ó, o ponto mais baixo aqui é o A, então não importa essa sombra do A aqui em cima, do G aqui em cima. Dou um Ctrl 0. E agora aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, você seleciona todo o seu texto, clica aqui nas opções para mudar a cor do texto e você vai digitar esse código. Tendo digitado esse código, você vai dar um OK. E aqui nós vamos transformar a nossa tipografia em um projeto, ou seja, em uma tipografia indestrutível. Ou seja, para criar essa opção de indestrutível,
nós não vamos converter ela em Smart Object como eu ensinei para vocês em uma das aulas de engenharia do Photoshop. Nós simplesmente vamos apenas criar uma máscara de recorte. Nessa máscara de recorte nós vamos fazer o seguinte: você vai abrir o grupo do modelo, vai segurar Ctrl no seu teclado, vai clicar aqui e automaticamente você vai criar uma seleção no modelo. Agora você seleciona aqui a sua tipografia, vai selecionar a máscara de recorte e com a cor preta aqui, ó, você vai apagar essa partezinha aqui do N. Então eu ativo meu brush com a letra B, vou diminuir aqui e apago aqui certinho. Aqui sem querer eu desfiz a seleção, então seguro o Ctrl aqui novamente e aperto no quadrado do modelo e crio a seleção. E agora eu posso apagar aqui certinho. Feito isso, eu dou um Ctrl D. E aqui quando você faz isso, é simplesmente porque se eu quiser editar esse texto, eu vou poder editar. Se você apagar sem criar a máscara de recorte, você não vai conseguir editar esse texto depois. Então você vai ter que refazer tudo novamente. Aqui acabou apagando uma parte. Então com a cor branca aqui, ó, eu vou refazer isso aqui. Refazer somente essa parte. E aqui essa parte já está pronta. Agora nós vamos fazer o seguinte: aqui embaixo nós também temos textos. E aqui para utilizar esse texto nós vamos utilizar outro tipo de tipografia, que vai ser essa daqui, ó. Então nós vamos para dentro do projeto, vamos criar aqui um novo texto, né? Vou deixar ele aqui no tamanho menor. Vou procurar aqui a minha tipografia. Essa daqui. E aqui eu vou botar o nome Próximos. Vou pegar aqui, ó, as nossas linhas de guias. Vou trazer uma entre essa e essa. Aquela regrinha que eu ensinei para vocês no grid. Trago outro entre essa e essa. E deixo mais ou menos aqui nessa parte, ó. Dá um Ctrl T e aumentar um pouquinho de tamanho. Eu vou mudar aqui a opção aqui de família. Vou deixar numa mais fina. Essa daqui. Segurando o Alt, eu arrasto esse texto para o lado e duplico. E aqui eu vou colocar o nome Shows. Dou um Ctrl A. E aqui eu também vou mudar a opção de famílias dessa fonte. Vou deixar assim numa mais chapada. Para que isso aqui fique melhor, eu na verdade vou usar a mesma fonte que eu utilizei aqui, ó, que foi a Unisense. Então aqui eu vou adicionar ela. E agora nós vamos fazer aqui uma etapa de diagramação. Vou trazer isso para essa parte. Esse aqui para essa. Agora aqui nós vamos fazer o seguinte. Você vai pegar aqui sua ferramenta de formas. Eu vou desativar aqui o meu grid. E eu vou criar um shape aqui, ó, como se fosse uma linha. Vou deixar ele bem fininho mesmo. Agora eu trago ele aqui para essa parte. Vou só aumentar um pouco mais ele aqui. Aumento. Deixo aqui nessa posição, dou um Enter. Vou dar aqui um Ctrl J para duplicar ele, vou trazer para essa outra parte. Acabou não duplicando. Ctrl J, duplico e trago para o outro lado. Dou um Enter. Crio uma máscara de recorte aqui, ó, nos dois. Vou ativar o brush com a letra B. Apago aqui essa parte, ó. E nessa outra aqui eu faço a mesma coisa. Vou pegar aqui, ó, esse e esse. Apenas aonde tem esses textos aqui vou dar um Ctrl G. Pego essa parte aqui, ó, dou um Ctrl G e coloco o nome de sombra. Ctrl G aqui e coloco o nome de logo.
Ctrl G, agenda. E aqui eu boto o nome de texto. Vou colocar o nome aqui de texto 1. E aqui nós vamos fazer o seguinte, vou ativar o meu grid, dou um Ctrl T e vou deixar centralizado aqui nessa posição, ó. A marca do grid é essa bem aqui, ó, onde nós vamos deixar. Dou um Enter. E agora nós vamos adicionar essas próximas partes aqui, ó. Então, para fazer esse restante aqui, eu vou fazer o seguinte. Primeiramente, eu coloco os números. Para isso aqui ser mais rápido, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, dia 15. Ctrl A, deixo na cor branca. Ctrl T, aumento o tamanho do texto. Nós ainda vamos fazer alterações aqui. Lembrando que sempre para duplicar aqui de forma mais rápida e trazer para o lado é segurando o Alt, arrasta e duplica. Vou botar aqui o nome Praça Central. Vou modificar aqui para esse tipo de família. Vou dar um Ctrl T e diminuir aqui esse texto. Botar aqui nesta posição. Duplico novamente. E aqui eu vou fazer o seguinte, esse aqui às 21 horas eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar somente a fonte desse H. Eu vou deixar ela nessa fonte bem aqui, ó, Monta Insert. Deixa eu ver. Essa daqui. Vou vir aqui e vou deixar esse H em letra minúscula. Aqui não tá indo. Pronto, deixei o H em letra minúscula. E agora aqui nós vamos dar um Ctrl T no 15, aumentar mais ele de tamanho. Traga ele mais para cá. Dou um Ctrl mais. Puxa a guia aqui, ó, nessa parte aqui, ó, lembrando que o ponto mais baixo é o do 1. Pego aqui esse, trago mais para cá. Puxo uma linha de guia aqui, ó, nessa posição. Vou trazer o meu A mais para cá. O nosso aqui, ó, se vocês verem, está mais ou menos nessa forma. Vou pegar aqui o praça e o às 21 horas e vou diminuir um pouco mais de tamanho. Aí agora eu pego às 21 horas e trago para cá. Aí aqui eu vou segurar esses, dou um Ctrl G, data 1. Ctrl J nesse grupo, vou dar um Ctrl 0 aqui. E agora eu vou dar um Ctrl T, trago ele aqui, ó, pro lado. Vou dar um Ctrl T, ó, nos dois grupos da data e vou diminuir aqui o tamanho. Trazer mais para cá. Aqui eu coloco o nome de data 2, Ctrl J, data 3. Aí eu dou um Ctrl T e vou trazer essa terceira data para cá, ó. E agora eu pego a data 2 e centralizo ela. Lembrando que eu estou utilizando aqui como referência de centralização essa base do grid até essa outra aqui, ó. Então esse daqui da primeira data eu tenho que encostar ele nessa parte, ó. Agora eu vou pegar aqui, seleciono todos eles, Ctrl G e coloco o nome aqui de datas. Agora eu vou pegar essas datas e vou trazer mais para cima aqui, ó. Deixo nessa posição. Pego aqui, ó, essa parte, próximos shows, e deixo ela aqui nessa base aqui dessa linha. Lembrando, sempre tentando centralizar aqui, ó.
Agora eu dou Ctrl ponto e vírgula, Ctrl 0, e essa parte aqui já está pronta. Agora o que nós vamos fazer? Eu vou apenas pegar aqui na parte onde está o texto, vou pegar aqui essa linha aqui, que é a primeirinha que nós criamos, e essa linha nós vamos trazer ela para o grupo da sombra. Então ela vai passar por trás aqui da nossa folha. Então minimizo essa parte aqui, dou Ctrl 0. E agora aqui é o seguinte, o nosso texto aqui, se vocês perceberem, ele está com outra cor do nosso projeto original. Então para modificar aqui a cor, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em texto, vou tirar essa linha daqui, vou deixar do lado de fora. Clico no meu texto, venho em Color Overlay. E a cor que nós estamos utilizando é essa. O código é DB6A3E. Então eu dou um OK. E a minha cor já está pré-selecionada. Se vocês perceberem uma coisa aqui no meu projeto, o modo dele está em CMYK. Para modificar isso, eu dou um Ctrl Y e ele volta para RGB novamente. E agora vem a parte dos ajustes finais no nosso projeto. Primeiro ajuste final. Vou pegar essas datas aqui e a olho nu eu vou fazer uma centralização sem me basear pelo grid. Então eu vou fazer o seguinte, abro o grupo de textos, venho em datas e trago ela um pouco mais para a direita. Porque eu quero fazer essa centralização desse modo? Para que ela não fique muito próximo da folha. Mas se eu quiser fazer o contrário, eu simplesmente vou pegar a minha folha e vou trazer ela aqui para essa parte. Então minimizo os grupos. Esse aqui é o nosso projeto original. E aqui agora nós vamos utilizar os nossos efeitos de Memphis. Então, o que são Memphis? Memphis são esses elementos aqui que vocês estão vendo. Para adicionar esse tipo de Memphis aqui, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu vou clicar aqui no grupo do fundos. Vou criar uma nova layer com Ctrl Alt Shift N. Ativo o Brush com a letra B. E o grupo de Memphis que eu vou estar utilizando, ele vai estar também disponível para vocês instalar. Lembrando que para instalar um brush é muito simples. Você clica nessa ancoragem aqui e você vai vir em importar brushes. Quando você clica em importar brushes, ele vai te pedir para que você possa procurar a pasta onde está o brush que você deseja carregar. Então você vai simplesmente selecionar o brush e colocar aqui para abrir. Então o tipo de brush que nós vamos utilizar é esse aqui, ó. É um brush de Memphis. Deixa eu ver qual é o grupo que ele tá. Deixa eu ver se é esse. Não. Memphis 3, tá aqui, ó. Nós vamos ter esse tipo de brush aqui, que é o Memphis 3. E nós vamos ter um Memphis de número 275. Nós vamos utilizar ele. Vamos deixar ele na cor branca. E aqui é o seguinte. Existe uma nova opção que tem no Photoshop 2020. Que é diferente dessa opção aqui, ó. Se eu quiser rotacionar a posição do meu brush, eu simplesmente tenho que vir nesta seta. Só que aqui no Photoshop 2020, você pode apertar no seu botão aí para o lado, ou seja, para a direita ou para a esquerda no seu teclado, onde tem as setas, e você vai fazendo essa rotação de forma manual. Então, uma vez tendo deixado certinho aqui o nosso brush, eu vou até abrir aqui os nossos grids para ver se realmente está certinho. Ainda não está. Trazer um pouco mais para cá. E uma vez tendo feito isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou diminuir meu brush mais um pouquinho. Aumento mais. Esse tamanho aqui tá bom. Dou um clique. Agora eu dou um Ctrl J. Vou dar um Ctrl T e trago aqui para a lateral. E aqui eu vou fazer uma unificação desses brushes. Para fazer essa unificação, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu só trazer ele novamente para cá. Você pode ativar já a sua Move Tool com a letra V aí. E eu vou deixar aqui certinho, ó. Deixo na mesma posição. Seguro os dois. Centralizo aqui, ó. Lembrando que eu estou apenas centralizando. Você vai mexer somente nesta seta aqui, nessa ferramenta. Agora eu venho aqui, ó. Clico com o botão direito com os dois selecionados. E dou um Convert Smart Object. Ctrl J. Vou trazer aqui para cima. Vou deixar aqui, ó, no mesmo sentido, mesma posição. Agora eu clico nesses dois e agora eu centralizo nesta opção, ó. Clico com o botão direito, converto em Smart Object. Tendo feito isso, eu vou criar aqui, ó, uma máscara de recorte. Ativo o meu brush com a letra B e agora eu vou deixar em um dos pincéis gerais do Photoshop.
Vou pegar aqui esse meu brush que eu acabei de criar, esse meu Memphis, vou trazer nessa posição. Com o meu brush, segurando aqui na nossa máscara de recorte, eu vou ir clareando essas partes aqui da borda, passando levemente, ó, deixando apenas o centro aqui aparecendo em grande destaque. Agora fazendo isso eu dou um Ctrl T, aumento um pouco mais de tamanho, deixo um nesta posição. Vou diminuir um pouco a opacidade dele aqui, ó. Agora eu dou um Ctrl J, Ctrl T, trago esse outro para essa posição aqui. Só que aqui vocês percebem, ó, que o meu brush aqui ele está diferenciado, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte, nesse aqui eu já vou aumentar a opacidade, ó. Vou deixar mais ou menos aqui em 65. Trazer ele mais para cá. Vou apertar Ctrl ponto e vírgula no teclado. E aqui basicamente nós já terminamos o nosso projeto. Eu não estou gostando aqui da posição desse Memphis. Vou dar um Ctrl T e vou trazer ele mais para cima. Enter, Ctrl ponto e vírgula, de novo para me ver meus grids. Vou pegar aqui o grupo da logo, Ctrl T. E aumento de tamanho. Agora aqui, para que você possa fazer ajustes finais aqui dentro do seu projeto, você pode fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó, aperto o I no meu teclado, posso clicar aqui. Venho aqui em cima, crio uma layer, ativo o brush com a letra B. Posso fazer uma iluminação aqui nessa parte, trago aqui para a parte do fundo. Aqui eu abro o fundo, pego esta layer e vou deixar ela aqui em Hard Light. Então eu posso diminuir. Deixo mais ou menos 75. Aqui eu acho que eu vou diminuir aqui o meu ajustes. Trazer mais para cá. Agora eu posso vir aqui, ó, em cima de todos os elementos, eu vou adicionar aqui um Color Balance, ou seja, um balanço de cores, e eu posso estar alterando aqui as cores do meu projeto, ó, criando um balanceamento melhor para ele. Então aqui eu vou criar um balanceamento. E esse balanceamento aqui você pode utilizar ele para ir criando novos aspectos dentro do seu projeto. Então eu vou deixar isso aqui. Mais pro tom de vermelho. Agora eu venho no grupo do fundo. Eu posso diminuir um pouco mais aqui a saturação. Apertar Ctrl ponto e vírgula aqui. Vou adicionar um novo ajustes aqui, ó, vindo aqui e coloco um Levels. Vou tentar aumentar mais aqui a claridade, escureço um pouco mais. E esse aqui eu diminuo a opacidade. E aqui a única coisa que eu vou fazer agora é vir no grupo do modelo, seguro o Ctrl, clico no nosso modelo. Vou pegar aqui agora, ó, segurando nessa parte e apago aqui esse efeito nessa parte. A mesma coisa aqui. Vou apagar também e dou um Ctrl D, Ctrl J. Existe uma coisa que muita gente gosta de fazer que é opcional, você faz se quiser, que é isso bem aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl J no meu modelo, vou dar um Ctrl T, clico aqui, ó, e dou um flip horizontal. Esse aqui eu vou trazer para baixo, dou um Ctrl T, aumento ele de tamanho, um Enter. Eu posso diminuir a opacidade dele, ó. Mas isso aqui é opcional, nem todo tipo de projeto isso aqui vai ficar legal. Então tome muito cuidado quando você for fazer esse tipo de efeito. Então eu vou deixar ele aqui, diminuo. Então eu deixo aqui. Vou pegar essa parte aqui do Midtones, vou com o meu brush, vou refazer aqui, porque se vocês perceberem, essa parte aqui ficou com falha, ó. Então aqui com a cor branca eu vou refazer nessa parte.
Mesma coisa aqui. Vou vir nesse aqui agora e apago essa parte aqui, ó. Vou mexer aqui. Lembrando que essa questão de ajustes aqui, ela também é um pouco opcional. Vai de pessoa para pessoa. Vou deixar puxado mais para cá. Posso vir aqui, inclusive, ó, nos meus ajustes, e está mudando a cor do meu projeto, ó, puxando para outras cores. Então aqui eu vou tentar aumentar mais a saturação. E aqui você vai encontrando novos efeitos para dentro do seu projeto aí. Então eu vou deixar aqui nesta cor. Aumento aqui, diminuo meus levels. Escureço mais. Melhor, vou clarear. Diminuo a opacidade aqui. Agora dou um Ctrl G aqui nesses dois e coloco o nome de ajuste. Então esse ajuste você pode estar deixando ele apagado e está vendo com o ajuste e sem o ajuste. E assim você pode ver qual dos dois está melhor para você estar trabalhando no seu projeto final. Agora aqui eu vou pegar essa parte aqui da agenda e eu vou fazer o seguinte. Vou vir em agenda. Vou dar aqui um Ctrl J. Nesse de baixo eu vou deixar na cor preta. Lembrando que para abrir aqui essa parte, é só clicar rapidamente aqui. E você vai vir em Color Overlay e aqui você muda a cor. Vou trazer ele aqui, ó, para a minha esquerda. Vou diminuir aqui a opacidade. Vou vir em Filter, Blur e vou adicionar um Gaussian Blur. Vai pedir para converter em Smart Object, você confirma que sim. Aqui eu vou deixar, ó, em 5 e dou um OK. Vou diminuir mais a opacidade dele aqui. Esse tanto aqui está bom. Então, pessoal, esse era o projeto dessa aula. Foi um projeto bastante prático e simples de vocês estarem fazendo. E essa questão do ajuste aqui você pode fazer tanto por elementos quanto no projeto inteiro. Por exemplo, a minha folha aqui, vocês percebem que ela quase não aparece, sobretudo nessa parte aqui. O que eu posso fazer é o seguinte, ó. Eu posso vir nessa folha, tentar trazer ela mais para cima para parecer melhor. Posso vir nessa aqui de cima, ó. Eu crio, por exemplo, aqui uma camada de levels. Eu dou um Ctrl Alt e G e essa camada vai estar sobreposta sobre esse elemento. E todo ajuste que eu fizer, ele vai ser, né, pré-definido somente dentro da minha folha. Então eu posso ir mudando aqui, dando novos aspectos a ela. Posso vir aqui e criar um balanço de cores também. Ctrl Alt G. Está melhorando aí a qualidade da nossa folha. Então, assim nós finalizamos o nosso projeto. E na próxima aula nós já vamos trazer um novo modelo de flyer. Então aqui neste módulo, a cada aula vai ter uma atividade para vocês fazerem.